Paz do Senhor, meus amados. Eu geralmente, quando venho aqui, para dar os avisos, né? Porque em meio a essa pandemia, é importante sempre frisar, a repetição, muito embora ela acabe, às vezes, incomodando alguns, ela é importante. Por quê? Porque as autoridades, elas fiscalizam tudo isso, né? Então, é importante que a gente dê as orientações para que todos sigam as orientações. Então, nós temos duas informações importantes. Primeiro, que com essa liberação do governo, a partir do dia 17 de agosto, portanto, semana passada, em que os locais podem ser frequentados, né, na sua totalidade, ele tem algumas regras, né, como, por exemplo, o uso de máscara, a higienização, a aferição de temperatura e o distanciamento, né? Então, já não vai caber todos, ou 100% no espaço físico, se você observar o distanciamento, não é verdade? E eles têm pedido distanciamento de 1,5 metro. Se nós aqui na nossa igreja, nós temos 1.600 lugares, fizéssemos a liberação geral, inclusive das fileiras, e só deixássemos uma poltrona sim, outra não, nós teríamos 800 lugares liberados aqui, e mesmo assim só observaríamos 0,5 metro. Então, é importante que nós observemos todas essas regrinhas de distanciamento. A gente tem liberado as famílias, né, porque já moram juntas, mas quando não são famílias, a gente preza pelo distanciamento, né, para que nós possamos ter os cuidados necessários. Ainda mais porque, apesar dos números de contágio e de mortes terem baixado, nós temos aí ouvido falar dessas novas cepas do vírus, né, que têm sido terríveis. O Rio de Janeiro está com 90%, né, da sua rede de leitos comprometida por causa da nova cepa. E o Rio de Janeiro é aqui do lado. Então, você tem a Dutra e você tem o aeroporto, né, que são pontos focais para que esse vírus seja espalhado. Então, nós devemos tomar todo o cuidado possível. Um outro aviso importante é que, esse é até um pedido do prefeito, e foi também publicado um decreto semana passada, que os estabelecimentos, em geral, vão passar a exigir, a partir de 1º de setembro, o comprovante de vacinação, a partir dos 18 anos, para quem for frequentar, né? Então, é importante que os irmãos se conscientizem, né, e conscientizem aqueles que estão próximos aos irmãos para que tomem a vacina, né? Porque vão precisar do comprovante, para de repente ir num restaurante, depois numa lanchonete, porque isso vai ser solicitado. Agora, você já imaginou se as igrejas estivessem nesse decreto também, o constrangimento que nós não teríamos de pedir para os irmãos aí na entrada, né, o comprovante da vacinação, né, seria terrível. Então, por esse motivo, nós precisamos nos conscientizar e conscientizar os outros. Os irmãos estejam atentos a tudo isso, para que nós possamos, então, cumprir as normas determinadas pelas autoridades. Claro que nós confiamos, acima de tudo, em Deus. Deus está no controle, é Ele que vai nos guardar, mas nós devemos ser prudentes, né? Lembrando, então, que amanhã, quinta-feira, às 14 horas, as irmãs do Círculo de Oração estarão aqui. Na sexta, culto de ensinamento, às 19h45, teremos aqui a Regional 6, cooperando conosco. A série no Parque das Nações vai ser uma grande bênção, vocês estão convidados a estar aqui conosco. E no domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas, e à noite, 18h30, um culto de celebração ao Senhor. Estaremos aqui adorando ao Senhor. Vamos recolher, então, agora uma grande oferta, enquanto as informações bancárias serão projetadas na tela, para que você possa contribuir com a sua oferta, com o seu dízimo, né? E a nossa irmã Kate vai louvar o Senhor? Depois da mensagem, isso. Vamos ouvir, então, agora o pastor Eliésio. Então, a oferta fica para depois da mensagem, né? E o pastor Eliésio vai estar pregando a palavra de Deus nesta noite. Fique bem atento àquilo que Deus tem para nos ensinar, para falar aos nossos corações. Pastor Eliésio, ele está congregando conosco, estava ajudando numa subcongregação no Parque Primavera, né, e agora está aqui com a sua família, a nossa irmã Kate, sua esposa, e os seus filhos, né, que estão por aí, que são uma grande bênção. Deus abençoe. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Deus abençoe. A paz do Senhor
aos nossos irmãos que estão também no lar, aí ouvindo a palavra de Deus, participando deste culto, que aqui estamos adorando o nome do Senhor. Louvamos a Deus por esta rica e grande oportunidade, porque, irmãos, estar na presença do Senhor é uma oportunidade muito grande. Louvar a Deus pela vida do nosso presidente, o pastor Clementino de Oliveira Barbosa, que é o nosso líder e presidente da nossa igreja aqui em Guarulhos, né, o pastor Marcos, que está ali, que é um dos nossos vice-presidentes também, o pastor Adalberto, o pastor Donizete, os membros dessa diretoria, que aqui nós só aprendemos. Estamos aqui ouvindo, a gente senta para ouvir, para aprender, e isso é bom, né? A gente hoje vai falar um pouquinho, mas a gente tem aprendido muito aqui com os irmãos, ouvindo a palavra de Deus. E sei que vocês aqui também nesta noite vieram para ouvir uma palavra, para orar, para buscar a presença do Senhor, porque aqui é um culto de quarta-feira denominado culto de oração. É um culto que nós colocamos o nosso joelho no chão de entrarmos à casa do Senhor para orar, para falar com Deus, porque oração nada mais é do que falar com Deus, né? É a oportunidade, é a forma que Deus, Ele nos ensina de como nos aproximar em falar com Ele, em nós termos comunhão com Ele, né? E principalmente, meus irmãos, nos momentos que nós hoje, né, temos passado, nós temos vivido dias muito difíceis na face da terra, dias, né, de tristeza, dias de muitas percas. Essa enfermidade, o pastor Marcos aqui que nos antecedeu, falou um pouco aqui do que está acontecendo, da forma como nós estamos vivendo nesses dias atuais, que não tem sido fácil, tem sido dias muito difíceis, tem sido dias em que nós temos aí aprendido mais buscar a Deus em oração, nós temos mais nos comprometido, né, em orar pelos nossos irmãos, em orar pelos nossos amigos, em sentir aquilo que o nosso irmão muitas das vezes está sentindo. Às vezes nós não sabíamos, nós não nos preocupávamos, mas hoje nós temos aí uma situação que ela é sim um pouco que difícil, mas também, irmãos, tem levado muito o crente a buscar mais a presença de Deus, tem nos levado mais próximo do Senhor, tem feito com que as nossas vidas, ela seja uma vida mais, eu falo isso por, né, experiência minha, e às vezes a gente tem aquela preocupação em orar pelo nosso irmão, em saber que o nosso vizinho está precisando de oração, está precisando da nossa ajuda, que está ali com Covid. Alguém aqui, sempre o pastor Marcos pergunta no final de semana que a igreja está lotada, se tem alguém, né, que alguém da família pegou o Covid, a maioria da igreja levanta a mão, porque, irmãos, a maioria de nós estamos passando por essa situação difícil. Estamos passando por momentos turbulentos, né, que tem, né, às vezes nos assombrado, mas isso, irmãos, eu louvo a Deus, porque a igreja do Senhor tem permanecido de pé, porque o Senhor, Ele tem nos levantado como igreja, que o Senhor tem nos dado força para a igreja no momento mesmo que difícil, mas Deus tem nos levantado em oração, Deus tem nos fortalecido, Deus tem levantado os líderes, Deus tem levantado a nação brasileira para orar, a igreja para buscar a presença do Senhor em oração. Isso, irmãos, é a forma. Eu não vejo dentro da palavra do Senhor outra forma que leva a nossa vida, que leva o homem a se aproximar de Deus, a ter uma intimidade com Deus, se não for através da oração. Ele possa, né,
liderar o departamento que for, ele pode ser um pregador que for, ele pode ter o conhecimento que ele tiver. Eu posso ter o conhecimento na escritura que eu tiver, irmãos. Eu posso estudar, posso fazer, você pode fazer. Nós podemos fazer o que nós quisermos ser, né, e ter a maior graduação que existir, né, que seja dada ao homem, mas nada vai te levar. Você está em comunhão com Deus, você tem uma vida, né, na presença do Senhor. Deus, ele conhecer a sua voz, e você conhecer a voz de Deus, se você e se eu, se a igreja, se nós não dobrarmos o joelho e saber que Deus, ele só vai ter acesso a nós acesso a Deus, Deus vai nos conhecer se não for através da oração. Isso nós vemos, irmãos, por exemplo, neste culto aqui. Nós não estamos aqui em vão, nós estamos aqui porque precisamos de orar. Nós estamos aqui nessa noite orando pela nossa família, orando pelos irmãos que estão enfermos. Não é isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite? Orando, pedindo a Deus pela vida daqueles que estão necessitados. Hoje você está aqui, eu estou aqui, nós estamos bem, a saúde está boa, né? Quem sabe a tua família está bem, você está bem, mas estamos aqui com o nosso joelho dobrado, pedindo a Deus misericórdia pela vida daquele que não pode fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje. Alguns queriam estar aqui, quem sabe algumas almejavam, tem o costume de estar aqui às quartas-feiras, mas hoje não pode estar aqui. Sabe por quê? Porque às vezes está enfermo, porque às vezes está impossibilitado, porque às vezes está sem força para orar, para buscar a presença do Senhor. E por isso, louva a Deus, irmãos, porque Deus te deu a oportunidade de você estar aqui nessa noite. Seja grato a Deus, porque Deus te deu força, porque Deus, ele te deu a condição hoje de você levantar, de você dormir, de você acordar, de você ir ao seu trabalho, de você estar aqui nesta noite. Tudo isso é motivo de você agradecer e glorificar o nome do Senhor. Eu quero ler um texto aqui da palavra do Senhor, no capítulo de número 38. Capítulo 38, o livro do profeta Isaías, que foi aqui com o nosso pastor Donizete, fez uma leitura aqui em Isaías. Glória a Deus. No capítulo 38, uma leitura bem conhecida, irmãos, mas uma leitura que com certeza Deus, ele vai falar ao teu coração nesta noite, ao meu coração também. Glória a Jesus. Capítulo 38 e o versículo de número 1 fala sobre a doença de Ezequias. Glória a Deus, irmãos, acompanha aí na sua Bíblia. Eu quero me ater aqui no versículo de número 2, diz assim o primeiro: e naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, olha só, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, orou a Deus. Você lê aqui um texto da palavra que eu sei que você conhece aqui esse texto, mas a Bíblia diz que Ezequias, e quem era o profeta Isaías? Né? O homem que nós aqui acabamos de ler, você vê ali no capítulo de número 6 do profeta Isaías, homem que você vai olhar a história de Isaías, homem que tinha comunhão com Deus, homem que tinha uma intimidade com Deus muito grande, foi consagrado, escolhido para ser profeta. Ele foi consagrado a profeta e foi escolhido pelo próprio Deus para ser um profeta da casa do Senhor. Deus ali no capítulo 6, você pode observar como foi a trajetória, o início da trajetória da vida do profeta Isaías. E a Bíblia diz que o profeta chegou aqui diante do rei Ezequias, que a Bíblia diz também foi um dos grandes reis de Israel, de Judá. Pode ler, irmãos, aqui a história que você vai ver quem foi Ezequias.
Ezequias foi um homem que andou na presença de Deus. Ezequias foi um homem que, quando o pai dele, Acaz, morreu, que fez o que era, desagradável a Deus, a Bíblia diz que ele foi totalmente ao contrário, fez aquilo que agradou a Deus. Ezequias era um homem que conhecia a Deus. Ele poderia, ter ali, no momento em que ele recebeu aquela profecia, ele se conformar, ele ficar ali, quem sabe, parado, ouvindo o profeta, profetizou, falou, veio falar, porque Deus falou que eu ia essa doença, aqui eu iria morrer. Mas, irmãos, a Bíblia diz que na hora que Isaías chegou ali para profetizar, Ezequias, essa doença que você está aí com ela aqui, segundo eu estava lendo aqui a história, segundo os historiadores, era uma úlcera, um tipo de um câncer que Ezequias tinha no estômago. Mas quando, irmãos, a Bíblia diz que Ezequias, ele ouve a profecia falando para ele preparar a sua casa, que ele iria morrer e não ia viver. Irmãos, a Bíblia diz que Ezequias, ele vira o rosto para a parede, ele começa a orar a Deus. A Bíblia diz que ele começa a clamar ao Senhor. Irmãos, a Bíblia diz porque Ezequias orou a Deus, porque Ezequias, ele já conhecia que era Deus. Ele sabia que através da oração, ele moveria o coração de Deus. Irmãos, ele tinha o conhecimento, porque há uns capítulos atrás você pode ler, que quando os assírios iam invadir Jerusalém, a Bíblia diz que quando Rabsaque foi ali com aquela carta, que foi ali afrontar Ezequias, a Bíblia diz que Ezequias entrou no templo para orar a Deus, colocou a carta debaixo do seu joelho, clamou a Deus e Deus ouviu a oração. Muitos assírios foram mortos. A palavra de Deus foi ali exaltada no meio do povo de Israel. Ezequias conhecia, sabia, irmãos, que através da oração ele, Deus iria o ouvir. E a Bíblia diz que quando, o profeta chegou e profetizou para ele ali, que ele iria morrer, para ele preparar a sua casa, irmãos, a Bíblia diz que ele orou. Ele virou o rosto para a parede, ele clamou a Deus, ele disse: Senhor, tu tem visto que eu tenho mandado diante da tua presença. Ele começou a contar a vida dele. É claro que Deus, ele sabia, Deus, ele conhece a nossa vida, irmãos. Deus, ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe qual é a minha necessidade. Ele sabe qual é a tua necessidade nesta noite. Mas é preciso a gente vir aqui orar. É preciso a gente clamar ao Senhor. É preciso aqui o pastor chegar aqui a apresentar aqui as necessidades da igreja. É preciso, porque Deus, ele ouve sim a oração nossa aqui da igreja. Mas ele quer, irmãos, que nós, mesmo conhecendo, mesmo sabendo que Deus não é surdo, que Deus, ele ouve a oração, Deus, ele quer que nós clamemos a ele. Deus, ele sabe sim de tudo. Irmãos, eu falo isso porque a experiência, a gente, um pouquinho, eu sei que cada um aqui tem uma experiência com Deus. Cada um de vocês aqui já passou por alguma experiência de Deus ouvir a nossa oração, de Deus responder a tua oração. Deus, ele não sabe, é claro que ele sabe. Se você fica enfermo, Deus sabe que você precisa da cura, mas ele quer que você confie nele, que você acredite no poder da cura. Ele sabia, irmãos, aqui, que aquela enfermidade talvez, iria matá-lo, iria morrer, o filho dele ia suceder, ia acontecer o natural da vida. Mas a Bíblia diz que Ezequias começou a clamar a Deus. A Bíblia diz que Ezequias começou a orar ao Senhor, que Ezequias começou a pedir a Deus misericórdia. Senhor, olha para mim, tu tem visto, Senhor. Irmãos, Deus, ele ouve o clamor, Deus, ele ouve a oração do justo. A Bíblia diz que pode muito em seus efeitos. Talvez você
né, acha que Deus ele não está ouvindo a tua oração, que você veio aqui nessa noite em vão, que a tua vinda aqui nessa noite, né, foi apenas uma mera coincidência, não. Você veio aqui nessa noite buscar Deus é porque você precisa da resposta para algo da tua vida, que nesta noite o nosso Deus ele vai ter a resposta para você. Louvado seja Deus. Experiência, né, às vezes a gente passa em oração, ou a gente ora, às vezes a gente vê aquele, né, o pedido de oração, irmãos, ora pelo irmão que está enfermo, o irmão está entubado, o irmão está ali, e ali eu coloco no meu coração o desejo de orar. Eu penso, se fosse eu oro como se fosse eu que estivesse precisando. Uma vez, uma irmã, eu assumi uma certa congregação nossa, estava pastoreando ali no sítio dos Morros, e ali o pastor foi ali, me possou, e quando chegou, irmão, se eu estou contando isso aqui, não é para a glória de Deus, porque o Deus que nós servimos é um Deus que ouve oração. É um Deus que você pode estar numa situação, o médico pode ter desenganado, a tua vida pode estar, né, olhando assim, fala, isso já era, vai morrer, e às vezes a gente olha e fala, meu Deus do céu, Deus deu a vida novamente, mas esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que confunde a medicina. É um Deus que quando, né, Ezequias orou aqui a Deus, clamou ao Senhor, a Bíblia diz que ele disse ao profeta, olha, volta lá, e diz a Ezequias que eu ouvi a oração dele e vi as lágrimas dele também. E quando o profeta ouviu, o profeta voltou para onde estava Ezequias e disse que Deus ia acrescentar a ele mais 15 anos de vida, a Bíblia diz. Mais 15 anos você vê, irmãos, o que Deus dele fez. Uma irmã chegou e a gente, né, chegou para pastorear aquela igreja ali, a irmã estava gestante, e Vanessa, o irmão Vanessa, fala o nome dela, que a gente tem amizade com ela, e ela estava ali, gestante 15 dias para ganhar o neném. E quando ela foi no hospital, irmãos, para ter aquela criança, que ela foi ver, aquela criança estava morta dentro do seu ventre. Pastor, e a criança estava morta e ela já tinha, irmãos, preparado tudo. Preparado tudo. Você imagina só aí a situação de uma mãe, como fica a angústia no coração de um pai, de uma mãe, né, que está ali esperando aquele filho nascer, que está ali, preparou tudo já. Eu falo isso, eu tenho 4, e todos eles, a gente ficava naquela alegria, né? Minha esposa ainda perdeu um, mas a gente ficava naquela alegria, esperando, comprava berço, mandei fazer uma paisagem na parede, e eles tinham feito dessa forma, eu nem conhecia eles, e ali ele tinha feito aquela paisagem na parede, esperando aquela criança nascer. E quando, irmãos, ela foi no hospital, ela recebeu a notícia de que aquela criança já estava 15 dias, que a criança estava morta dentro dela. E ali, quando a gente chegou para assumir aquela igreja, e os irmãos logo já falou, olha, tem uma irmã aqui assim, pastor, né, que está passando por essa situação, já tem uns dias que ela não vem na igreja, está angustiada, está com a depressão em casa, porque ela perdeu o seu filho, morreu. E ali a gente, eu falei, eu vou fazer uma visita, eu chamei minha esposa, e nós fomos ali fazer uma visita. Irmãos, e quando eu cheguei na casa daquela irmã, a gente viu ali o berço da criança, aquilo ali, aquele monte de fralda, de roupinha, irmãos, aquilo cortou meu coração, me deu uma tristeza, né, porque, irmãos, é um filho que perdeu, e ali a gente, vendo aquela situação, aquela tristeza que estava dentro daquela casa, e ali você não tem muita coisa para falar. E ali a gente chega, por mais que você fale uma palavra, você às vezes não consegue confortar. Irmãos, por isso que a Bíblia diz que nós, eu já disse aqui, a intimidade nossa com Deus, ela tem que ser constante.
A nossa vida de oração não tem que ser esporadicamente, a gente orar quando a gente quer, não. A nossa vida ela tem que ser constante na oração, porque a tempestade ela bate na nossa porta e ela não avisa o dia. A luta ela vem, a enfermidade ela vem, e às vezes ela não fala o momento nem a hora, mas é preciso, irmãos, a gente ter uma vida com Deus de oração, para quando a luta, a tempestade, ela bater na tua porta, ela bater na minha porta, nós temos de Deus força para poder lutar contra a tempestade, contra a luta, contra a provação, porque ela vem, porque aquela parábola diz que aquele, que edificou a casa sobre a rocha e aquele que edificou a casa sobre a areia, havia diferença, mas o interessante, irmãos, é que a intensidade da tempestade nas duas casas foi da mesma forma. Bateu um vento veemente, um vento impetuoso, um vento sobre aquela casa, mas a parábola diz, irmãos, que aquele que tinha edificado a casa sobre a rocha, esse permaneceu de pé, esse permaneceu firme, esse, irmãos, uma vida com Deus, uma vida de oração, ela não é construída do dia para a noite. Você pensa que você orou hoje, orou amanhã, hoje já estou bem, não. Isso é constante, isso é anos. E se o tempo vai se passando, você vai amadurecendo e você vai se fortalecendo e você vai orando, você vai participando. É ciclo de oração. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus porque no começo da minha conversão aprendi muito isso. A minha esposa ia para o ciclo de oração, minha esposa estava na tarde da bênção, minha esposa estava na escola dominical, e isso foi me incentivando. Comecei a namorar, e isso começou a me incentivar, irmãos, a ter uma vida de oração, a buscar a Deus, porque um dia a tempestade também bateu na minha porta, a tempestade, a luta, ela veio também, irmãos, ela não escolhe quem é, que vai bater, não, ela vem, bate. Aí temos que entender e ver como está o nosso elo, o nosso grau de intimidade com Deus. Como que está? Será que eu vou suportar a luta? Será que eu estou com a minha... Irmãos, Ezequias ele tinha uma intimidade com Deus muito grande. Depois a Bíblia diz que a soberba entrou no coração dele. Você pode ser ler depois, você vai ver. Mas até esse momento aqui, Ezequias era um homem que buscava Deus. Era um homem que tinha intimidade com Deus. Você pode ver que antes do profeta sair do pátio do templo, volta lá e fala para ele. Isso aí foi antes. A oração, tem vezes, tem hora que Deus responde no momento, mas tem oração que Deus não vai responder. E a gente, irmãos, voltando aqui ao assunto, vamos terminar. Não sei até que hora que eu vou. Ele me falou, mas hoje já, pastor. Amém, pastor. E a gente, pastor, fez ali... aquela oração, meio sem jeito, para aquela irmã, para aquele casal novo, de casado. Irmãos, e a gente saiu de casa, saiu da casa deles e fomos embora. Irmãos, eu acredito no poder da oração. Não importa a forma como ela vai ser. Isso aí você tem que entender uma coisa. Tem pessoas que gostam de fazer, vamos fazer um propósito. Eu já fiz propósito e Deus já ouviu minha oração em várias coisas que eu fiz. Cada um tem uma fé. Se a tua fé, ela alcança você acordar todo dia de madrugada 3 horas para orar, acorde todo dia, faça um propósito com Deus, eu faço 3 horas da madrugada e vai orar. É a tua fé. Se a tua fé é você acordar às 7 da manhã e fazer o propósito, ficar consagrando, jejuando, irmãos, é a sua fé. Deus, ele age através da nossa fé. Deus, ele age através da tua fé e da minha fé. E ali a gente começou, eu falei para minha esposa, filho, vamos fazer um propósito com Deus. E as irmã começou a contar, que tinha irmã que tinha ali um filho, mais de 20 anos não tinha, umas irmãs estéril, a outras irmãs engravidava e perdia a criança, e comecei a ouvir aquilo, e eu comecei a me preocupar.
É como Eliseu estava naquela terra estéril, as águas amargas e a terra que não produzia nada. E eu fiquei pensando, eu falei, Jesus, o negócio aqui está meio estreito. E eu falei para minha esposa, falei, filho, vamos fazer um propósito com Deus. Falei com a igreja, chamei os irmãos à igreja na quinta-feira. E comecei, falei, irmãos, aqui está acontecendo assim, dessa forma, os irmãos sabem, os irmãos estão aqui mais tempo. Nós vamos fazer um propósito com Deus aqui toda quinta-feira. Aí os irmãos ficou pensando, eu falei, para Deus abrir a madre das irmãs aqui da igreja. E os irmãos ficou olhando assim, irmãos, para resumir aqui a conversa, a história. A esposa está ali, ó. Só na minha gestão lá, 14 irmãs engravidou lá na igreja. Na minha gestão, olha lá, meus 2 filhos lá, engravidou, foi lá. Os 2 aqui, ó. Eu falei, nós temos que dar exemplo. Nós temos que dar exemplo, foi 14 irmãs que engravidou, irmãs que não podiam ter filhos, irmãs que eram estéril, irmãs que estavam ali há mais de 20 anos, só tinha um filho só, e depois ela foi e teve aquela alegria no coração dela, começou a ver as irmãs engravidar. Irmãs, no dia só, eu fiz a apresentação de 6 crianças de uma vez só. A minha filha Axa estava inclusa no meio, está ali ela, tem 6 anos minha filha. E ali eu falei, irmãos, o poder da oração. A oração, ela move o coração de Deus. A oração, ela chama a atenção de Deus. Quando você ora com propósito, quando você busca a Deus com um propósito, irmãos, Deus, Ele ouve a oração. Não tem, a Bíblia diz, a Bíblia que está falando a forma do homem se comunicar com Deus, do homem ter amizade com Deus, do homem ter comunhão com Deus, é só através da oração. Não tem outro caminho, não existe. Você pode, eu disse aqui, correr de um lado para o outro, ser o que você quiser, nós termos a posição que nós quisermos e termos dentro da igreja. Mas se nós não vivermos uma vida de oração, a gente não vai ter comunhão com Deus. Você pensa que foi porque eu sou melhor? Não, irmãos, foi só por causa da oração e do propósito. 14 irmãs, eu saí de lá da igreja. E as irmãs já ficou irmã lá, engravidou mais. As irmãs iam lá e falavam, pastor Eliésio, eu vou tomar água dessa igreja não. Então eu tomava água lá e ficava gestante. Irmãos, eu louvo a Deus, porque Deus deu a fertilidade. Deus começou a abençoar de uma forma muito grande aquela igreja. E não é porque, sabe por quê? Porque a gente precisa de orar. A igreja, hoje, ela tem quanto? Mais de 100 anos a Assembleia de Deus. Porque é uma igreja que sempre foi criada, cresceu na oração. Os líderes, nossos pastores, são os líderes que nos ensinaram, que a vida do homem, o crescimento dessa igreja se deu através da oração. Homens que foram antes de nós, que nós nem vamos chegar perto deles, irmãos, que foram primeiro, que oraram, que dobraram o joelho, que clamaram a Deus para nós estar aqui hoje. Não pensa que é nós que somos bons, que estamos aqui, não. É por causa daqueles que estavam primeiro do que nós, que orou, que buscou a Deus, que clamou ao Senhor, para nós hoje chegar onde nós estamos hoje. Eu sei que nós vivemos em uma geração difícil de ser vivida, irmãos. Uma geração difícil de orar, uma geração difícil, eu sei, não é só aqui, não é na Igreja Brasil para Cristo, não é a Assembleia de Deus, não, isso é no âmbito geral que eu estou falando. Hoje nós temos uma grande dificuldade, mas eu louvo a Deus, irmãos, porque ainda existe aqueles remanescentes da igreja, ainda existe aqueles que Deus levantou, para poder segurar, para poder orar, para poder buscar a presença de Deus, para estar aqui hoje neste culto orando, buscando a presença do Senhor, irmãos, através da oração, porque a oração, ela move o coração de Deus. Louvado seja Deus. Não tem, irmãos, nada que vai mover o coração de Deus se não for através da nossa oração. Tudo que queremos, tudo que nós quisermos,
e a gente quer algo, o que é que nós vamos fazer? Nós dobramos o joelho para orar e começamos a Jesus, me dá, me dá, me dá. É assim ou não é? A nossa vida ela é assim. Mas Deus, Ele sabe a hora certa de nos responder. Ele sabe a hora certa de te abençoar. Ezequias orou, virou para a parede, buscou a Deus. Irmãos, por causa do tempo, tem alguma coisa para falar aqui, mas a gente vê aqui oração de homens, exemplos de homens e mulheres da Bíblia, que oraram e tiveram a sua oração respondida por Deus, porque eles sabiam, por mais que eles tinham aí a sua liderança escolhida por Deus, para poder estar na frente de reino, para poder ser profeta, ser sacerdotes, ser homens que foram escolhidos para servir na casa do Senhor, mas todos eles sabiam que a vida deles eles só iam ter uma vida de comunhão com Deus se fosse através da oração. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você que está na sua casa, abençoe os irmãos que estão aqui nesta noite, ouvindo aqui esta palavra. Obrigado, pastor Marcos, obrigado, pastor Donizete, pastor Adalberto, pastor Derlão, são os irmãos que estão a minha esposa. Irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Deus nos abençoe nesta noite, nos leve em paz, e ainda tem culto ainda, tem mais louvor, e vamos continuar adorando a Jesus. Aplauda ao Senhor, glória a Deus nessa noite por essa palavra. Deus abençoe, irmãos, obrigado, pela oportunidade, em nome de Jesus. Parei por causa do tempo que já passei. Glória a Deus. Deus abençoe, Elias.